Boa tarde, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre o sistema circulatório, tá? Aí nós vamos ver um pouquinho como que esse sistema ele é cobrado nas avaliações, como que as questões são elaboradas. Aí para isso a gente vai fazer um breve estudo sobre as estruturas que estão envolvidas e quais são as suas funções. Então, a gente vai falar um pouquinho assim sobre o sistema circulatório, sobre a estrutura do coração, qual que é a sua principal função. Lembra lá, qual que é a função do coração? Bombear sangue para todo o nosso corpo. Aí vocês vão lembrar por quê. A gente pode comparar ele como se ele fosse um motor que vai funcionar ajudando aí no processo da distribuição do sangue para o nosso corpo. Aí, se nós for pensar, para que a gente precisa desse mecanismo? Né? Qual que é a sua principal função? Lembra lá, nossas células, nosso organismo, num contexto geral, além de oxigênio, nós precisamos de nutrientes. E como que esse oxigênio, como que esse nutriente ele consegue circular por todo o nosso corpo, por todo o nosso organismo? O coração ele contribui para essa para esse trabalho no nosso organismo, tá? Então, se a gente fosse conceituar aqui, qual que seria a função? Faltou até um C cedilha aqui, tá, gente? Perdão, desculpa, depois eu arrumo. Então, se a gente fosse observar aqui, qual que seria a função do coração? Então, a função dele é o quê? Bombear sangue para todo o nosso corpo, com esse principal objetivo de estar levando oxigênio e nutriente para toda parte do nosso organismo. E a gente precisa entender como que esse sistema ele funciona e como ocorre esse processo de troca gasosa, de levar nutrientes. Então, se a gente for observar, no nosso sistema circulatório, ele vai ser responsável de levar tanto o nutriente como o oxigênio para as nossas células. Então, ele leva tudo o que o nosso organismo ele necessita, que nem a gente falou, né? O oxigênio e os nutrientes. Ok, ele só tem essa função de levar? Não, o sistema circulatório ele também tem a função de coletar. Ele vai coletar o quê? Lembra lá, quando a gente inspira, que a gente trabalhou lá no sistema respiratório, o que nós estamos puxando? Oxigênio. E quando a gente respira, que a gente solta o ar, a gente está liberando dióxido de carbono. Então, o sangue ele também vai ter essa função, ele vai fazer essa troca. Que aí nós falamos que é o sangue venoso, que é o sangue que é rico em CO2, e o sangue arterial, que ele é rico em oxigênio, tá? Então, nós temos esses dois tipos. Nessa imagem aqui, a gente consegue diferenciar um do outro, ó. O sangue rico em oxigênio é representado por essas veias aqui, tá passando, né? Por essas veias, e essas veias, elas vão estar com bastante nutrientes e rica em oxigênio. Já as veias azuis são as veias que estão com grande quantidade de CO2, ou de CO2 não, perdão, do dióxido de carbono, tá? Que é o CO2 também. Não sei por que eu pedi desculpa, mas tá certo. A cabeça aqui tá bugando. E diante disso, nós temos algum sistema. Nós vamos ter dois tipos, que é o sistema circulatório aberto e o fechado. O nosso, ele é caracterizado como fechado, tá? Mas aí nós temos de outros animais que eles têm o sistema circulatório aberto. Como que seria isso? Eu peguei aqui, ó, um animalzinho, que é um grilo, né? E para a gente entender como que é esse sistema circulatório aberto. Então, a gente vai ter aqui a parte do coração, ó, que fica aqui na parte superior das costas do animal. Então, o coração dele está aqui, tá? E esse coração, ele vai bombear através das artérias, nesse esqueminha mais aqui em cima, o sangue para a cavidade, literalmente para a cavidade interna desse animal. Aí essa cavidade a gente fala que são lacunas.
né? Que essas lacunas aí, o que vai acontecer ali? Vai entrar o sangue, vai ocorrer aquele processo de troca gasosa, que vai ser o quê? O sangue com oxigênio entrando, né? E voltando o sangue com dióxido de carbono, que é o CO2. Então, o que vai acontecer? Através desse processo, as células desse animal, ele vai receber aí oxigênio, vai receber os nutrientes, e assim vai ocorrer o processo. Só que aí tem algumas desvantagens, quando a gente compara esse sistema aberto, né, eu gostei de um exemplo que eu vi, que eu li, que estava escrito assim, ó, para a gente conceituar e entender o que é esse sistema aberto que a gente fala, né? Imagine assim, um rio, ele tem o curso da água dele, né? E ele vai percorrer por aquele curso. Mas vamos supor, chega um momento, uma grande chuva, e esse rio ele transborda, extravasa, né? Ele já não percorre naquele caminho certinho, ele vai extravasar, vai transbordar. Então a gente pode fazer essa comparação do sistema circulatório aberto, que seria nada mais é que o sangue ele não vai correr somente naquele caminho, somente naquela veia ou naquela artéria, mas sim ele vai se extravasar dentro do corpo do animal, que seria as cavidades que a gente falou, tá? E assim vai estar levando o oxigênio, o nutriente para toda a parte do corpo desse animal, tá? Então, esse seria o sistema aberto. Quando a gente fala do sistema fechado, nós estamos falando do nosso. Ele é mais complexo, ele é composto por inúmeras estruturas que vão ajudar nesse processo. Porém, se a gente for comparar assim, qual que é o mais eficiente e mais rápido? É o sistema fechado, mais eficiente e mais rápido. O sistema aberto, geralmente ele acontece em insetos, aí aquele processo do sangue vir, trazer o oxigênio, o nutriente, é algo assim mais lento, devagar. Então, por isso que somente animais de pequeno porte têm esse sistema circulatório aberto. Já os animais, incluindo nós, que tem o sistema circulatório fechado, ele é mais eficiente, porém é mais complexo, tem mais estruturas envolvidas para que ocorra esse processo de circulação do sangue. Então, a gente vai ver isso como que ocorre. Quais são as estruturas que estão envolvidas nesse sistema circulatório fechado? Coração, não pode faltar, né? As artérias, as veias e os capilares. E se a gente for ver cada função dessas estruturas, o coração, qual que é a função dele? Bombear o sangue, né, para o nosso corpo, para toda parte do nosso corpo. E as artérias, qual que é a função dela? O que ela vai fazer? Ela transporta, ó, vamos prestar atenção. Ela transporta o sangue do coração para o corpo, tá? A artéria é sangue para o corpo, então ele vai fazer esse transporte do sangue, né, do coração para todo o nosso corpo. E as veias, qual que é a função das nossas veias? Ela vai fazer o quê? Ela transporta todo o sangue do nosso corpo para o nosso coração. E os capilares, que são aquelas veinhas mais pequenas, né, mais fininhas, que nem tá aqui, ó, na imagem, ó. Coloquei aqui a artéria, né, a veia e os capilares. Qual que é a função dos capilares? Gente, olha onde que ocorre o processo da troca gasosa e a questão da utilização dos nutrientes. É nos capilares. Aí, geralmente, eles levam esses oxigênios para onde? Para os tecidos, inúmeros tecidos de órgãos, da musculatura. Então, ele vai estar contribuindo na liberação desse oxigênio e desses nutrientes para esses tecidos, ok? Beleza, então a gente viu aí um pouquinho como que é algumas funções do coração e como que ele funciona. E agora o que nós vamos fazer? Conhecer as estruturas. Então, quando a gente olha assim o coração, fala, meu Deus, o que significa cada parte? E é isso que a gente vai aprender hoje, tá? Então, ó, quando a gente vê essa parte aqui azul, essa estrutura, a gente fala que é a veia cava, tá? Ó, veia cava superior e logo aqui embaixo vocês podem ver que tem continuidade dela. É veia cava inferior. Vamos falar um resuminho aqui breve, que a gente vai se aprofundar mais para frente. Qual que é a função?
Essa veia cava aqui, pessoal, é para onde vem o sangue, ó, do nosso corpo para o nosso coração, tá? Aí vocês vão perguntar, professora, mas por quê? Lembra que o nosso corpo utiliza oxigênio e nutriente, mas além de ele levar, ele não coleta o dióxido de carbono, que é o CO2, os excrementos, que seriam os restos de metabólicos que as células elas liberam. Então ele faz toda essa coleta de tudo isso que o nosso corpo ele não utiliza, não precisa, e ele vai fazer o quê? Passa pelo nosso coração e manda lá para o pulmão. O pulmão ele vai fazer o quê? Lembra do sistema respiratório? Ele vai fazer a oxigenação do sangue, volta esse sangue para o coração novamente, e o coração manda para o nosso corpo. E a gente vai conhecer as estruturas, cada uma delas, e como que elas operam nesse processo de leva sangue com oxigênio, traz sangue sem oxigênio, que é com CO2, oxigena o sangue, e assim, né? Esse ciclo todo. Então, a gente vai aprender as estruturas certinho, como que ocorre esse processo. Então, a veia cava, ela tem essa função, tá? Aí nós vamos ter aqui, ó, o átrio direito, é ele que vai receber esse sangue. Aí nós temos aqui a tricúspide, que é tipo uma válvula, assim, que ela abre e fecha. Ela abre e fecha, tá? Ela abre e fecha. Porque quando ela abre, o sangue passa. Aí quando ela fecha, o sangue que veio para essa parte aqui embaixo, ó, que se chama ventrículo direito, o sangue entra aqui, então ele não consegue retornar, tá? Para o átrio. Então, ó, vamos fazer aqui, ó. O sangue veio do nosso corpo, tá sem oxigênio, tá com abundância de CO2, vem aqui pela veia cava, entra aqui no átrio, passa pelo a tricúspide aqui, tá? Que é essa válvula. Passou, ela vem aqui para o ventrículo. O ventrículo, pessoal, vai fazer com que esse sangue ele passa pelas veias pulmonares, mas aí até ele chegar na veia pulmonar, aí tem um caminho longo aqui, tá? Aí o que vai acontecer? Essa veia pulmonar vai levar o sangue para os pulmões. O sangue ele vai ser oxigenado e os pulmões vai fazer essa volta desse sangue para o coração com o oxigênio agora, né? Vocês lembram lá quando eu expliquei do sistema respiratório? Quando a gente inspira, estou inspirando, estou puxando o ar. Puxei o ar. O que eu estou fazendo? Estou puxando oxigênio para os meus pulmões, lá para os alvéolos. Lembra lá, os alvéolos são aquelas pequenas bolsinhas redondas. E o sangue está lá passando pelos capilares, as pequenas veinhas, e naquelas bolsinhas que fazem essa troca gasosa, que aí sai o CO2 e entra o oxigênio nesse sangue, tá? E assim esse sangue com oxigênio volta para o coração, que aí o que vai acontecer? Ela vai utilizar essas duas estruturas aqui novamente, o átrio e o ventrículo, vão passar por ela, aí elas vão subir nessa veia mais acima aqui, ó, vermelhinha, número 8, que a gente chama ela de aorta, e assim esse sangue vai ser encaminhado para o nosso corpo, levando oxigênio e nutriente, tá? Mas vamos ver cada estrutura separadamente, vamos ver as funções para a gente compreender? Então, se a gente for observar, pessoal, nós temos algumas válvulas, tá? A tricúspide, ó, essa tricúspide aqui é a que nem eu expliquei anteriormente, ela tem essa função assim, ó, ela tá, deixa eu ver como que eu posso fazer aqui, ela tá mais ou menos assim. Então, ela abre, sangue passou, ela fecha. Então, qual que é a principal função dela? Quando o sangue sair aqui, ó, do átrio para o ventrículo, o que vai acontecer? Essa tricúspide, essa válvula que ela fecha para o sangue não retornar, tá? Que não pode fazer isso. Então, o sangue ele não pode estar retornando. E a mesma coisa aqui do outro lado. Nós temos outra tricúspide aqui, também, tanto do lado direito como do lado esquerdo, tá? Do coração. E quais outras estruturas que a gente poderia destacar aqui? Ô, gente, perdão. Perdoa, professora. Falei coisa errada aqui, ó. Tricúspide é do lado esquerdo. A outra é a mitral. Tem a mesma função, tá?
É a mesma função, só que por conta que elas estão de lados diferentes do coração, então ela apresenta esse nome, tá bom? Então a tricúspide está do lado esquerdo e a mitral do lado direito. Desculpe, fazendo a correção. Tá, ok. Então, as outras estruturas aqui também que nós vamos ter válvulas, nós vamos ter a válvula pulmonar, que é a mesma função. O sangue ele vem do nosso corpo, né? E ele precisa adentrar aqui no ventrículo. Então, essa válvula vai impedir com que esse sangue retorne, que ele fique aqui no ventrículo e assim consiga ir para o átrio, tá? Então, essas são as principais estruturas. Então, nós temos aqui a válvula pulmonar, nós temos aqui a válvula mitrial, que tem a função ali de não deixar o sangue voltar para o átrio, né, que permanece no ventrículo. E nós temos aqui a válvula aorta, que é a mesma coisa. Quando o sangue ele já está com oxigênio, né, ele vai lá para a veia aorta e para não voltar de novo para dentro do ventrículo, então tem essas válvulas que têm essa função, ok? Tá ficando claro? Tá tranquilo? Ok. Beleza, vamos dando joinha aí. Se ficar confuso aí, você, sua professora, não conseguir compreender, retorne que a gente tá para isso, tá aqui para isso. Tá. Então vamos conhecer cada parte separadamente para a gente compreender como que é esse processo. Então vamos conhecer esse fluxo, que é o caminho por onde o sangue ele vai percorrer. Novamente, se a gente fosse lembrar aqui, qual que é o nome dessa estrutura que nós falamos? É a veia, o quê? Hum? Vamos treinar. Que veia que é? Isso aí, vamos trabalhar isso. Então, ó, a veia cava, qual que é a função dela? De trazer o sangue sem oxigênio. Tá, se esse sangue não tem oxigênio, ele tem o quê? CO2, beleza? Então, esse sangue sem oxigênio, com CO2, ele passa por essa veia cava, ó, por onde ele vai entrar? Pelo átrio, tá? Desse átrio, o que, que vai acontecer? Ele sai do átrio, passa pela tricúspide, que é aquela válvula, e vem para o ventrículo direito, tá? Passou aqui, o que, que vai acontecer agora com esse sangue? Esse sangue estava aqui, ó, no ventrículo, e agora ele vai ser bombeado, esse sangue, pessoal, para a artéria pulmonar, tá? Essa artéria aqui que vai levar o sangue até os pulmões e vai ocorrer aquele processo que nós falamos, que vai ter a oxigenação, que esse sangue vai receber oxigênio e assim ele vai voltar para o coração para que depois, né, volte para o nosso corpo. Tá? Então, essa é a principal função dessa veia aqui pulmonar. Então, ele vai transportar o sangue sem oxigênio para os pulmões para receber esse oxigênio. Que aí vai ocorrer aquele processo da troca gasosa. Aí eu trouxe esse slide aqui para a gente relembrar. Quando a gente fala desse processo, que a veia pulmonar leva o sangue para passar pelos pulmões, que vão, ó os capilares aqui que eu falo para vocês. Ó, o em azul é o sangue com CO2. Aí vai ocorrer o processo da troca gasosa aqui nos alvéolos, tá? E nesses alvéolos, o sangue com bastante CO2 é esse em azul. Feita a troca gasosa, recebeu oxigênio esse sangue, então vai ser representado por essa veia vermelha. Então, esse sangue está com bastante oxigênio, então ele acaba retornando aí para o coração. E o seu retorno, qual parte do coração que vai receber esse sangue com bastante oxigênio? Vai ser o átrio, que é essa parte aqui de cima, tá? Olha aqui, ó, o sangue saiu aqui por cima, sem oxigênio, pela veia pulmonar, foi lá para o pulmão, recebeu, e depois ele volta aqui, tá bom? Pelas veias pulmonares, e eles vão adentrar aqui, ó, no átrio esquerdo, tá? E assim, esse sangue ele vai ter continuidade passando para o ventrículo, tá? Também esquerdo.
Aí lembra lá da válvula, que a prof falou errado? Gente, eu acabei trocando porque as duas têm a mesma função, porém elas têm os nomes diferentes por conta, né, que uma é do lado direito e outra do lado esquerdo. Então vocês gravem aí, ó, mitrial, mão direita, mão que a gente escreve, tricúspide, mão esquerda, né? Que é a mão, tem gente que escreve, tem gente que não, né? Que são os canhotos aí. Então, mão direita, mitrial, mão esquerda, tricúspide, tá? Que são as válvulas aí entre o átrio e os ventrículos. Então, tem essa função aí de fazer com que o sangue ele não retorne para o átrio, tá? Então, voltando aqui, né? Vamos dar continuidade a esse fluxo. Então, por essas veias pulmonares, o sangue ele vai entrar pelo átrio, vai passar pela válvula mitrial e assim vai seguir para o ventrículo. Chegou aqui, lembra daquela pequena estrutura lindinha, ó, bem aqui no cantinho? O sangue ele vai ser bombeado por essa válvula. E para onde que vai esse sangue? Ele vai subir aqui, ó, em direção à nossa aorta, tá? Então ele passa por essa válvula aórtica e vai aqui para nossa aorta, que é não é a veia, não, gente, fugiu o nome. A gente fala veia com maior calibre, mas não é esse nome que eu queria falar, é um outro nome, agora esqueci. Mas o que vai acontecer? Qual que é a função da aorta aqui? Gente, ela vai ter a principal função de bombear, de transportar, de levar esse sangue para o restante do nosso corpo. Esse sangue ele vai ter o quê? Vai ter nutriente, vai ter oxigênio. Aí vocês começam a analisar. Ó, nós trabalhamos com o sistema respiratório, nós sabemos que ele faz parte e muita contribuição, né, para o sistema aqui circulatório. E também, vocês lembram o sistema digestório contribui para esse sistema? Também. Lembra lá todo o processo que nós falamos, que é no intestino delgado, que ocorre a absorção dos nutrientes, dos minerais, e assim ele é levado para o sangue? Também faz parte aqui, né, do sistema circulatório. Tem a sua contribuição. Beleza. Até aqui alguma dúvida ou estamos tranquilos? Tranquilo. Ok. Tá, beleza. Então vamos testar nosso conhecimento aqui. Trouxe algumas questões para a gente ver como que eles abordam esse conteúdo. Muitas vezes a gente trabalha com determinado conteúdo, ele não é complexo. Porém, a pergunta ela acaba sendo um pouco complexa, o jeito que ela é formulada. Então vamos ver como que esse conteúdo, os sistemas que a gente já viu, como que eles são abordados, tá? Então eu trouxe questões aqui de concurso, de Enem, tá meio misturado aqui para a gente ver como que esse conteúdo ele é abordado. Vamos lá. Ó, primeira questão. Além da regulação da coagulação do sangue, tá? Vamos prestar atenção, ó. Ele está falando uma característica aqui para nós. Tem a função de coagular o sangue, né? Que seria que quando você tem um corte e rapidamente ocorre ali a coagulação do sangue para que evite, né, que você perca muito sangue. Então, isso acontece em pequenos cortes. E ele fala logo aqui mais à frente, ó, qual outra função é desempenhada pelos corpos Wendel Palade? Aí você vai, pessoa do céu, o que é isso? Meu Deus, nunca vi esse nome. Vamos continuar lendo aqui. São granulos de armazenamento de células endoteliais que reveste o interior dos vasos sanguíneos e também do coração. Aí ele coloca aqui, primeira função dessa estrutura, desses grânulos, que é o vêmbrion, ele tem essa função de coagulação. Então, ele vai trabalhar, vamos supor, a pessoa teve um corte em alguma parte do seu corpo, essas plaquetas, elas vão aderir, vão fazer tipo uma adesão e vai ocorrer como se uma coagulação, tá? Naquela parte do corte. E assim
estanca o sangramento, cria aquela famosa casquinha, né, que vai ocorrer o processo de cicatrização e assim com o tempo ela vai cair. E ele pergunta qual que é a outra função desses granúlos. Aí eu trouxe aqui para vocês essa questão porque eu achei muito interessante, porque quase esse termo não é utilizado no nosso material estruturado nem no conteúdo do Enem. Então, é um conhecimento a mais aí. Então, esses granúlos, pessoal, eles vão ter duas funções, de coagular o sangue, e a outra função, ele também vai contribuir no processo de restauração quando a pessoa está com infecção. Então, o que vai acontecer? Esses granulos, eles têm a responsabilidade ali de fazer a ligação com os leucócitos, que aí vai ajudar rapidamente que esses leucócitos eles migrem mais rápido para o local de infecção e assim consiga combater esses agentes que estão causando essa infecção na determinada parte do nosso corpo. Tá? Então, quando vocês verem essa palavra, Wendel, palate, lembra lá, não é bicho de sete cabeças. Simplesmente são grânulos, tá? De armazenamento de células endoteliais, que tem a função de coagular o sangue e de combater infecções. Então, se a gente for ver a resposta dessa alternativa, vamos ler aqui a alternativa A. Produção de células vermelhas do sangue? Não. Regulação do sistema imunológico? Também não. Armazenamento de glicose? Piorou ainda, não é. Regulação da pressão arterial? Não. Então, qual que é a responsabilidade dessa estrutura? Outra, né? Função dela é responsável pelo processo inflamatório, tá? Conseguiram entender essa questão? Dá um joinha aí, se conseguiram. Sim, sim. Tá, beleza. Antes da senhora fazer a explicação, eu estava aprendendo cadê, hein? Eita, Renan, corpo. De dado. Antes da senhora fazer a explicação. Calma aí, deixa eu. Nossa, cortou Fala de novo, por gentileza. Não, só fazendo um comentário de que antes da senhora fazer a explicação, eu estava tendendo a assinalar a alternativa D, de dado. Meu Deus, Renan do céu, não tá dando para entender nada. Tá cortando, você tá falando e tá cortando. Eu acho que a internet está um pouco ruim. Eu também não consegui entender. Deve ser a internet. Ontem a minha internet também, meu Deus, só Jesus na misericórdia. Renan, você quer escrever a sua pergunta? Eu respondo, tá? É porque realmente não deu para entender por conta, acho que, da internet. Aí o Renan vai mandar a pergunta aí, gente. Vamos dar continuidade aqui. Você quer mandar a pergunta primeiro para a gente responder? Tá. Manda aí, depois eu respondo para você, tá, Renan? Então vamos continuar aqui. Ó, na questão de número 2, pessoal, também do sistema circulatório, olha lá a associação de sistema respiratório que a gente já viu na outra aula, tá? Então, nessa questão aqui, ó, o sistema circulatório e respiratório, eles trabalham juntos para levar o oxigênio para todas as células do nosso corpo. O ar entra e sai dos pulmões através das vias aéreas. O sangue entra e sai dos pulmões através das artérias e veias pulmonares, que se conectam ao coração. Com relação a esses sistemas, então os dois sistemas, em relação aos dois sistemas, avalia-se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Deixa eu ver aqui, acho que o Renan mandou a mensagem. Ah, sim. Legal, hein? Isso aí. Você já estava na alternativa D, né? Aqui, ó, para você ver, né? A gente tem que cuidar um pouquinho. Regulação da pressão arterial.
Mas é só a gente ler aqui, ó, ele já deu uma função, né, dos granúlolos. Qual que era? Que a primeira era a coagulação. Então, a outra você já iria associar que tem a ver com alguma coisa relacionada com o sangue, que tem a função de coagular e também de levar os leucócitos ali para auxiliar e combater o processo de agentes infecciosos no nosso corpo. Realmente eu trouxe essa questão aqui porque esse termo aqui a gente quase não vê aí nos livros didáticos. É bem interessante a gente ampliar o nosso conhecimento. Tá, bora voltar lá para 2. Então, vamos voltar aqui. O sistema circulatório e respiratório trabalham juntos para levar o gás oxigênio para todas as células do nosso corpo. O ar ele entra e sai dos pulmões através das vias aéreas. O sangue entra e sai dos pulmões através das artérias e veias pulmonares que se conectam ao coração. E ele pede aqui para a gente assinalar as alternativas falsas e verdadeiras conforme os sistemas que foram apresentados, circulatório e respiratório. Na primeira alternativa, diz aqui para nós, ó, quando a gente inspira o ar, que passa pela faringe e vai para a traqueia, em seguida passa para os bronquíolos e depois se ramifica em bronquíolos. Aí eu quero saber de vocês, essa alternativa eu posso colocar ela como falsa ou como verdadeira? O que vocês acham? Ficaram na dúvida, né? Essa daqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque, ó, faringe, traqueia, bronquíolos, brônquios, se ramifica, né? Depois nos brônquios. Tá tudo aqui. O nome das estruturas estão certas, tá? Porém, a sequência delas que não estão. Então, se a gente fosse observar aqui, ó, primeira etapa, faringe, beleza, tá certo. Mas depois da faringe, o que seria? A laringe. Então, aqui seria faringe, laringe, depois traqueia, né? E em seguida passa para os brônquios, que ramifica-se em bronquíolos. Você viu como está invertido? Então, os nomes das estruturas estão certas, porém a sua sequência ali que está incorreta. Então acaba pegando a gente mesmo. Aí a gente tem que lembrar a sequência certinha das estruturas aí do sistema respiratório. Bora passar para a próxima aqui, ó. Nos alvéolos ocorre a troca gasosa. O gás oxigênio proveniente do ambiente passa dos alvéolos para o sangue e o gás carbônico passa do sangue para os alvéolos. Essa aqui é bem fácil. Eu posso colocar como verdadeira ou falsa? O que vocês acham? Ficaram na dúvida nessa aqui também? Ó, lembra lá, alvéolos, bolsinha, balãozinho pequeno, tá? Vou associar com coisas assim bem do nosso cotidiano para a gente associar. Alvéolos são aquelas bolsinhas que tá lá dentro dos nossos pulmões, é onde vai ocorrer a troca gasosa. Lembra? Sai CO2 e entra oxigênio, tá? Então, esse oxigênio é proveniente do quê? Do ambiente no qual nós estamos inseridos. E o alvéolo vai fazer esse processo de troca gasosa. Então, significa que essa alternativa está correta, tá? E o que acontece? Os alvéolos fazem essa troca, tira o CO2, coloca o oxigênio no sangue, e esse sangue com oxigênio vai para onde? Vai ser transportado para o nosso corpo, e o nosso corpo vai distribuir para o coração. E o coração também tem a função de levar esse sangue sem oxigênio para o pulmão para receber oxigênio, e assim tem essas duas vias, uma de ida e uma de volta. Que a ida é sem oxigênio e a volta é com oxigênio, tá? Tudo lá para os pulmões, que vão fazer esse trabalho de
vamos colocar assim, vai ter o trabalho de atribuir, colocar, inserir oxigênio no nosso sangue, tá bom? Então, essa alternativa aqui também está correta. Bora para a última aqui, ó. As artérias pulmonares transportam sangue pobre, ó. As artérias pulmonares transportam sangue pobre em oxigênio do coração para os pulmões. Já a artéria aorta transporta o sangue rico em oxigênio que será distribuído pelos nossos corpos. Essa vocês vão acertar, não vão? O que vocês acham? Pode falar, Vitor. Eu acho que é verdadeira. Isso aí, verdadeira, certíssimo. É só lembrar lá, né, ó. A veia pulmonar, ó, faz link, associa. Se é a veia pulmonar, então você já tem que pensar, então tá levando o sangue para o pulmão. Para quê? Para receber oxigênio. Beleza. A veia aorta. Aí você já falou, opa, é uma veia na qual ela leva o sangue para o corpo. Então, se ela leva o sangue para o corpo, significa que esse sangue já está com oxigênio. Faz essa associação que vocês vão tirar de letra. Aí aqui é o gabarito, que depois eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Essas questões. E bora fazer só mais uma rapidão aqui. Aí depois eu vou disponibilizar outras questões para vocês ir treinando. Nessa questão, ó, um conjunto de órgãos que trabalham de forma harmônica, trabalham juntos, que desempenham uma determinada função no organismo, constituem um sistema. Então, ele está falando aqui para mim que com um determinado conjunto de organismo, ele constitui um determinado sistema. Aí vamos continuar aqui, ó. Dentre os sistemas encontrados no corpo humano, identifique abaixo a alternativa incorreta. Então, se a gente for observar aqui, a alternativa A, ó, digestório, genital, linfático. B, urinário, respiratório, sebáceo. C, tegumentar, esquelético, muscular. D, sensorial, nervoso, cardiovascular. E aí, qual dessas alternativas aqui ela seria incorreta? Vou deixar vocês pensar. Ó, pensa assim, ó, é um sistema que usa conjuntos de órgãos para que ele funcione. Que nem nós falamos do sistema circulatório. Utiliza o quê? Um conjunto de órgãos para que ele funcione, não é? Sistema respiratório também. Sistema digestório também. Então, qual que seria a incorreta aqui? Essa eu vou deixar vocês pensarem para a gente finalizar. Ficou na dúvida, Estou em dúvida entre B e C. A letra B, Renan? Não, estou em dúvida entre a B e a C. A alternativa D e a C, né? Não, B de bola. Ah, tá. B de bola e C? Isso. Então, vamos ficar só entre essas duas, ó. Essa tá correta. A, sistema digestório, a gente trabalhou com ele, né? Então, tem vários órgãos aí envolvidos para que ocorra esse processo. Genital nem se fala, linfático também. Então, sensorial, nervoso, cardiovascular é o que nós estamos trabalhando. Então, vamos ficar entre a B e a C aqui, ó. Vamos ler a alternativa B. Sistema urinário. Ele é composto por um conjunto de órgãos? Sim, ele é. Então seria tá correto, sistema urinário. Respiratório. Ele é caracterizado como um sistema? Sim, o sistema respiratório é caracterizado como um sistema, porque tem um conjunto de órgãos, beleza? Aí aqui eu falo sebáceo. Sebáceo é um sistema?
Lembra lá, nós temos glândulas sebáceas, que ela vai ter a função de nutrir, proteger a nossa pele. Eu posso caracterizar essas glândulas como um sistema? Não posso. Aqui que tá a pegadinha, ó. Então, ó, sistema urinário, respiratório, tegumentar, esquelético, muscular, tá certo. O que faz com que a nossa alternativa esteja incorreta aqui seria a alternativa B, porque o sebáceo é o quê? Proveniente de glândulas sebáceas. Então, essas glândulas, ela vai ter a função de nutrir, hidratar a nossa pele e também de proteção, tá bom? Essa é a verdadeira função. Então, tem algumas coisas que, quando a gente lê sobre o sistema num todo do organismo, é interessante trazer essas questões diferentes, que nem eu falei anteriormente, para a gente ampliar o nosso conhecimento, tá? Vocês têm alguma dúvida referente a essas questões ou não? Não, por Sobre o enquanto. sistema, sobre o sistema tegumentar, nós vamos estudar coisas. Então, tá bom. É bem tranquilo, né? Pessoal, tem mais questões aqui. Aí, o que eu vou fazer? Como já está chegando o dia da nossa prova, é bastante interessante a gente conhecer a nossa banca. E a banca que elabora as questões do Enem é a banca INEP. Então, a gente tem que começar a trabalhar mais com questões dessa banca para a gente começar a aprender como que ela elabora e para a gente já começar a criar uma familiarização com essas questões, para que quando vocês chegarem lá no momento da avaliação, falem, não, já estou familiarizado, já sei como que ela vai pedir, já sei como que é as questões dela. Então, vocês vão chegar com mais tranquilidade para fazer essa prova. Então, o que eu vou fazer das aulas daqui para frente? Vou tentar enxugar a parte teórica e vamos focar bastante nas questões, que nem nós fizemos hoje aqui. A gente vê o conteúdo e de forma bem resumida, e a gente já passa logo para as questões, para a gente começar a trabalhar elas. Pode ser assim? Com certeza. Então, tá bom. Então, a gente finaliza a nossa aula, tá? Agradeço vocês. Vou colocar lá no grupo a lista de presença, aí vocês preencham lá, tá? Eu vou dar uma dica aqui, vou até parar a gravação, que eu vou falar uma coisa aqui para vocês.